Vamos dar início aos nossos tratamentos da noite de hoje. Vamos celebrando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Maria, nossa Mãe Santíssima, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior. Vamos esquecendo os nossos problemas do dia de hoje. Vamos deixar agora, fora desta casa, fora de dentro do nosso coração, fora dos nossos pensamentos. Vamos retirando de nosso peito todo sentimento de vingança, de egoísmo, de orgulho, de maldade. Vamos respirar profundamente, perceber, sentir o fluido cósmico universal que nos é dado por nosso Pai para nos equilibrar, nos aliviar. Fazendo com que o amor possa vibrar em todas as nossas células, em todos os nossos órgãos. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e de sabedoria. Seja feita, ó Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos círculos espirituais e acima dos nossos desejos. O pão nosso de cada dia, do corpo e da alma, dai-nos hoje sempre, Senhor, de acordo com o nosso merecimento, de acordo com o nosso trabalho. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar a quem nos tem ofendido, com esquecimento de todo mal. E não nos deixeis cairmos nas tentações, das inferioridades que ainda trazemos em nós. Porque só em vós é que brilha toda a luz do universo. Só vosso é o reino, o poder, a glória, a justiça, a sabedoria e o amor para sempre. Em nome de Jesus, nosso amado Mestre, nosso querido irmão, nosso querido amigo, abrimos os tratamentos dessa noite, agradecendo do fundo do nosso coração a presença de nossos trabalhadores e trabalhadoras da espiritualidade, que desde amanhã já vem preparando o ambiente para os tratamentos da noite de hoje. Em nome de Jesus, Cristo de Deus, damos por aberto os tratamentos da noite de hoje. Que assim seja. Alguém quer abrir o evangelho? Eu. Mas eu estou aqui, né? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja nos corações de todos nós. Também gratidão, capacidade de perdão, de amor. Caiu no capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos.
caiu bem no início, vem falando sobre injúrias e violências. E tem 3 frases aqui, que é do Evangelho que está na Bíblia. A primeira é assim: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 4. Segunda é: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 9. E a terceira é: ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar será réu no juízo. Pois eu vos digo que todo que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão raca será réu no conselho. E o que disser és louco merecerá a condenação do fogo do inferno. Isso também está em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Aqui, como já diz o título, vem falando sobre as questões que as pessoas produzem, que são as injúrias e a violência. Injúria e violência é o quê? Injúria é quando eu uso a minha palavra para atacar o outro. Seja diretamente para aquela pessoa a quem eu quero ferir, seja também pelas costas. Isso é fazer injúria, é falar contra o outro, é usar a sua palavra para condenar o outro. Fazer, ou seja, um julgamento, já condenar, mesmo sem saber se aquilo é verdade ou sabendo que é, usar do seu poder, que não é um poder que a pessoa realmente tem, mas você tem a capacidade de falar, de se comunicar, você usar da sua capacidade, da sua inteligência para julgar e condenar o outro. E a violência, que obviamente está ali, conjunto com a sua atitude, que é você usar de um meio para atingir o outro de uma maneira que possa machucar. Isso é agir com violência. E em todas essas frases que está aí, todas elas em Mateus, vem falando da necessidade da gente ter uma atitude de mansietude, de ser manso. Aí muita gente diz assim, mas ser manso é muitas vezes visto como ser bobo, ser tolo, deixar passar tudo, Não é. Quando a gente tem a mansidão dentro do coração, a gente tem uma coisa que não é externa. Você não está deixando de criticar o outro, maltratar o outro, julgar o outro, só porque você não vê, porque você é tolo, você acredita todas as vezes que a pessoa possa melhorar. Não, não é isso. Você sabe a verdade dentro de você, mas você tem a doçura, a capacidade de acreditar tanto no crescimento e desenvolvimento do outro, quanto também você tem a certeza que não está no teu poder julgar e condenar ninguém, porque todos nós somos falhos. E a gente sabe, principalmente nós que estamos dentro da doutrina espírita, que tudo que a gente faz, nós estamos fazendo contra nós mesmos, ou a favor, Quando nós fizemos um bem, nós estamos fazendo um bem de volta para nós mesmos, nós vamos receber isso. E quando a gente produz um mal, nós estaremos fazendo da mesma forma. Quando eu vou fazer um bem para alguém, aquilo é gerado dentro de mim, primeiramente. Então, dentro de mim vibrou o bem, dentro de mim gerou a paz, dentro de mim tem uma corrente que produz algo bom. E isso, somente isso, faz bem para mim fisicamente e também espiritualmente. Porque corpo, que é matéria, e espírito estão conectados. E para isso ser gerado dentro de mim, eu estou recebendo o benefício. E aí eu vou lançar ao outro. E o outro vai ser atingido por essa vibração minha. Pode ser por palavras, por pensamentos e atitudes. Se eu for fazer o mal mesmo, primeiro eu crio isso em mim, dentro da minha mente, dentro do meu físico, porque tudo que eu elaboro dentro de mim, eu estou vibrando dentro de mim. Se eu estiver fazendo algo de ruim em relação ao próximo, que seja um comentário, que seja um pensamento, que seja um desejo,
eu gero em mim, então eu vou causar o dano em mim primeiro, e isso vai ficar em mim imantado, para depois eu projetar para o outro. Então veja a necessidade da mansitude. Não é uma coisa falsa, porque eu posso muito bem me calar e estar dentro de mim um pensamento ruim. Isso também estarei projetando para o outro, mas estarei gerando primeiramente em mim. E aqui está falando que bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Que terra é essa? Será que era essa terra desse mundo? Porque nessa época que Jesus falava, as pessoas não compreendiam muito o que era essa tal dessa terra, né? Eles acreditavam que era essa terra mesmo, aqui neste planeta, que seria, lógico, né? Jesus sairia aí de alguma forma combatendo tudo aquilo que era contrário ao pensamento judaico e se estabeleceria aqui um reino, né? Porque era o que eles pensavam, eles não conseguiam compreender muito o que Jesus falava. Mas essa terra, né, e outros entendiam que às vezes se você vivesse de uma forma pacífica e mansa, tratasse bem seus pais, né, você teria uma longa vida sobre essa terra, porque eles compreendiam como um benefício você viver longamente. E na outra frase vem assim, ó, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Por que filhos de Deus? Quem é violento, quem é sanguinário, quem é intolerante, quem revida tudo, briga por tudo, às vezes as pessoas não conseguem ver Deus naquela figura. Como dizer que lembra a Deus alguém com uma característica ruim, né? Com desvirtudes, desconhecedores do bem? Então, estas pessoas serão conhecidas como filhos de Deus. Muito embora, mesmo diante de a gente olhar para uma pessoa que está praticando o mal, nós temos dificuldade de ver ali, né, que aquela pessoa é filho de Deus. Nós temos ainda essa limitação. A gente vê um assassino, a gente vê um bandido, vê alguém praticando uma violência muito grande. E o que nós pensamos dentro de nós? Como muitas vezes a gente vai conversar quando acontece uma violência, todo mundo crucificando aquele que é considerado como errado, criminoso, né? Mas nós que somos espíritas, nós temos que compreender de uma melhor forma que aquele que está ali no caminho errado também é filho de Deus. Nós não podemos agir de maneira errada, mesmo porque a gente vê que quando acontece uma violência, nós que nos julgamos, né? Ai, nossa, eu sou muito conhecedor de Deus, sou filho de Deus, sigo a doutrina de Deus e tal. Na hora que acontece, a gente sai apontando o dedo e julgando e falando que deveria fazer isso com o bandido, aquilo outro, fazer passar pelas piores coisas que a nossa mente possa imaginar. Então a gente se pergunta, será que só de pensar já não estamos sendo violentos? Desejando o mal? Tenho certeza que com certeza alguém chegou e contou para você, o bandido fez isso com aquela pessoa, ou com aquele animal, ou com aquele idoso, ou com o pai, ou com a mãe. Aí vira e fala assim, nossa, porque se fosse, deveria fazer isso e isso com ele. Então quer dizer que nós não estamos sendo pacíficos, nem mansos, e muito menos então, né, tendo atitudes de filhos de Deus. Porque se estamos praticando do mal dentro de nós, nós já estamos agindo com violência e na oportunidade que tivermos, nós vamos colocar a mão na massa para aquilo acontecer. A gente já está elaborando dentro de nós a maldade e não estamos sendo pacíficos. E aqui, né, vem falando que, né, para a gente ser pacífico, não agir com violência. No terceiro item, vem falando que a gente não pode matar, né? A gente não pode nem sequer usar de palavras rudes para com o outro. Por que será que a gente fala assim de palavras rudes e violentas? Porque tudo que a gente faz com energia. E eu digo assim que a gente é inocente até a gente conhecer. Quem às vezes dá um passe sabe que é uma energia. O que é você vibrar? Imagina você ser capaz de manipular uma energia.
E se você estiver num mau momento e resolver jogar uma energia ruim em alguém, por causa do seu coração não estar aceitando a situação, você tem a mesma força. Só que a responsabilidade é grande, porque você conhece o seu poder e a capacidade de manipular a energia. E isso vale para qualquer coisa que a gente vá fazer. E a gente ter ciência disso é uma coisa muito importante. Porque a gente é capaz, então, de, num momento de doença, saber como agir para não piorar a situação. Ou no momento de sofrimento, para não imantar uma energia para nós mesmos, não seja uma coisa que vá nos melhorar. Né? E essa questão de manipular as energias, as vibrações, a gente aproveita para falar, né? Não precisa da pessoa estar perto, colado, e o outro consciente. Você está vendo que o outro está passando por um momento difícil? Se você faz uma oração, o outro, você pode nem conhecer o outro. A vibração chega. Pode estar dentro dos encarnados, dentro deste planeta, até dentro desse espaço infinito, pode ser outro país, que a vibração energética da nossa oração é capaz de alcançar, mas se a gente desejar o mal também. Né? E a mesma coisa também se for para um desencarnado. A gente pode vibrar. Ah, nossa, fulano já desencarnou. Será que está aceitando? Será que não está aceitando? Será que está em sofrimento? Será que não está? Vibra bem para ele, faz uma oração. A energia da gente nunca se perde. E é por isso que a gente tem que ter essa consciência. E por isso que é chamado esse capítulo de injúrias e violências dentro de bem-aventurados os mansos e pacíficos. Porque o que é uma palavra? Ah, uma palavra é nada. Mas uma palavra depois de dita, às vezes ela pode se perder no tempo. Mas a energia que a gente mandou, ela nunca se perderá. E a gente tem que responder por ela, para o bem ou para o mal, para o nosso crescimento ou para o nosso favorecimento, né? Em um determinado momento, aquela vibração volta para a gente. Né? Continuando aqui, agora vou ver um comentário, tá? Por essas máximas, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. Raca era, entre os hebreus, uma expressão de desprezo, que significava homem reles, e era pronunciada cuspindo-se de lado. E Jesus vai ainda mais longe, pois ameaça pelo fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? Aqui está falando, né? É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Então, às vezes, você vai falar uma coisa que ofende o outro, mas porque você ama aquela pessoa. De repente você ali está desnorteado e fala alguma coisa que você vai machucar ou ofender a pessoa, para chamar a atenção dela. É lógico que a intenção sua também conta. Era uma boa intenção, você não queria necessariamente o mal. Agora existe aquela pessoa que faz de propósito para que a pessoa se sinta menos, que ela não seja capaz mais. Então, a intenção é contada. Veja como Deus conhece a gente em profundidade. E em nós fica marcado aquilo que realmente tinha de intenção dentro do nosso coração. Então, às vezes não importa tanto a palavra, não importa tanto o que eu disse, mas qual era a minha real intenção. Se eu fui mal interpretado, isso não vai contar. Né? Não vai contar. Ah, eu queria dizer, mas a pessoa entendeu errado. Não vai contar. Né? Até tem um palestrante que fala assim: veja como é o termo, né? Às vezes você vai virar e falar assim: nossa, mas diabo é uma palavra muito feia. Mas aí você vira para a criança e fala assim: mas se esse menino é um diabinho lindo, é um diabinho, o que significa? Você está xingando o menino? Não, é um modo carinhoso, a energia que está ali. Agora, quando você vira e fala assim: mas essa criança é um anjo, quer dizer que é um anjo mesmo? Não. O que vale é o que vem de energia naquilo, o que você quis dizer, o que você está colocando naquilo. Né?
E vale a gente ter uma noção assim também de que se a gente quer fazer alguma coisa de bem e de repente a gente foi mal interpretado, né? Há sempre o repensar, há sempre uma forma da gente começar de novo. Veja que até, por exemplo, Maria Madalena mesmo, ela seguia Jesus, mas qual era o caminho dela antes? Ela estava num caminho errado, de perdição, confusa, mas até aquele momento ela achava que estava tudo certo, até ela conhecer a verdade. A partir do momento que ela conhece a verdade, o que acontece? Ela resolve mudar. E isso é o que conta. Pedro amava Jesus, seguia Jesus, e no entanto, de repente ele cai, ele erra, ele nega Jesus, fala que não conhecia, que não, né? Quando ele viu Jesus preso, ele ficou apavorado e negou. Mas logo quando ele olhou para Jesus e viu o olhar de Jesus, ele se arrepende. Ele fala, puxa, como assim? Eu estou negando. Ele volta atrás, se arrepende. A mesma coisa Paulo. Paulo perseguia os cristãos daquela maneira terrível, né? Matava os cristãos. Mas quando ele percebeu que Jesus chamava ele mudou de atitude. Então, esse tem que ser o nosso caminho. É a gente olhar para dentro de nós e falar, puxa, até agora eu não sabia. A partir do momento que eu sei, eu tenho que mudar a minha atitude. Se eu ando imantando energias ruins, agindo com a minha palavra, com injúria, com violência, com intenção de ferir, de magoar, que seja através de palavras, gestos, pensamentos que seja, se a gente conhece o poder da nossa energia, então é nossa mais que obrigação mudar. Porque quando estamos conscientes, a responsabilidade é muito maior. E não importa se o outro está fazendo uma coisa muito pior, né? Que é ir lá e matar alguém, ou agir com uma violência muito maior. Mas se ele não tem consciência, ele será julgado com menor severidade do que nós, usando a nossa palavra, sabendo que a nossa palavra tem poder. Usando o nosso pensamento, sabendo que o nosso pensamento tem poder. Então, cabe a nós a nossa transformação e não aos outros. Cabe a nós repensar nossas atitudes quando a gente estiver diante de uma determinada situação. E não agir com uma capa do lado de fora. Nossa, como eu sou tranquilo e sereno, mas por dentro você é um tormento no inferno. Né? Então vamos mudar internamente, externamente, nas nossas palavras. Isso é uma coisa que a gente tem, né? Pensar no poder da nossa palavra e do nosso pensamento. Querem perguntar? Comentar alguma coisa? Acrescentar? Está bem explicado. A gente vai ter que falar bastante sobre isso. Tá bom, gente, tá bem? Tá bom? Theo, acrescenta, comenta para nós. Ansiedade. Senhor Jesus, viemos pedir-vos que compadecei de nós, pois vivemos agitados interiormente. Sofremos com as competições do sistema moderno. Desejamos emprego, estudar e ter conforto material. Assustamos com a concorrência que enfrentamos. Os esforços constantes por conseguirmos algo promovem ansiedade. Invade-nos a alma e nos sentimos transtornados. Mudamos de maneira imprevisível nosso humor sem obtermos o controle emocional desse estado de espírito. Senhor, temos conhecimento de que a imperfeição de nosso ser é que nos proporciona este estado de alma.
Que o verdadeiro discípulo cultive a tranquilidade, pois conhece a palavra do Mestre que diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Está em Mateus capítulo 6. Jesus, restaurai nosso estado emocional para obtermos equilíbrio. Assim seja. E assim seja.